Nós ainda temos alguns bugs, alguns problemas com o nosso jogo. Um problema é o seguinte: quando eu dou o chute para cima, observem o comportamento da bola. Quando eu der o chute para cima, veja que a bola não gira quando ela está no ar. Ela só gira quando ela toca o solo. Então vou esperar que ela parar de girar. Vou virar um pouco de lado. Vou chutar ela. Note que ela vai, enquanto ela está no ar, ela não gira. Isso não é o comportamento esperado. A gente espera que quando a gente chuta a bola, principalmente se a gente chutar a bola por baixo ou se chutar a bola pelo lado da bola, a gente espera que ela gire no ar. E a nossa bola não está girando no ar, ela está indo retinha, certinho, né, sem girar no ar. Outro problema que está acontecendo é, se eu ficar longe da bola e der o chute, a bola vai andar. Por quê? Porque eu não estou fazendo nenhum teste de distância. Você vê, a bola está bem distante, eu vou dar um chute e ela vai se movimentar. Então eu vou resolver esses dois problemas de uma vez só. Eu vou resolver o problema da bola não girar, né, dela não ter torque na hora que eu chuto a bola, e eu vou resolver o problema da distância, os dois ao mesmo tempo. Como é que eu vou resolver esses dois problemas? Eu vou usar um recurso do Unity que existe em várias outras máquinas de jogos, né? Em geral é um recurso que está associado com a parte 3D do jogo, que chama Raycast. Raycast significa você vai disparar um raio, você vai disparar como se fosse um raio laser que vai sair de um ponto, vai numa determinada direção, e esse raio laser ele me diz com o que ele colidiu. Então no caminho, na trajetória desse raio laser, ele me diz quais foram as colisões que ocorreram. Então eu vou traçar um raio desde o pé da Unity até a bola e vou ver se o raio atingiu a bola ou não. E eu vou colocar um tamanho nesse raio, um determinado comprimento desse raio, para eu testar se o raio chegou ou não chegou. Eu posso visualizar esse raio que eu vou traçar, então eu vou primeiro aqui colocar a visualização desse raio. Para eu visualizar o raio, eu uso debug.drawRay, desenhar um raio. Aí eu vou colocar a origem e a direção que ele vai. Então a origem vai ser o pé da Unity, né? Então eu vou colocar aqui transform.position. Essa vai ser a origem. E a direção eu vou querer que seja em direção à bola, na direção do vetor que liga a UnitShun com a bola. Então eu vou pegar a posição da bola, então é bola.position menos transform.position, ou seja, a posição da bola menos a posição da UnitShun. Isso daqui vai me dar um vetor na direção da bola, da Unity até a bola. Aqui eu vou colocar não só a direção, como também o comprimento do raio. Então esse vetor aqui, eu não sei o tamanho que ele vai ter, ele vai estar na direção que eu quero, mas ele vai ter um tamanho qualquer, então eu vou colocar aqui ponto normalized, para ele ter direção 1, e aqui eu vou multiplicar por um fator que eu vou chamar de distância do chute. Eu vou criar esse parâmetrozinho, que vai ser justamente, eu vou poder configurar qual é a distância, qual vai ser o alcance desse meu chute. Falta que eu colocar essa variável, que ainda não criei ela, eu vou criar ela como um public. Então, public float, distância do chute. Vou desenhar o raio a partir da posição, em direção à bola e com a magnitude distância do chute. Se eu colocar aqui, se eu olhar a minha UnitShun, eu vou ter aqui o distância chute. Vou começar com 1. Vou colocar distância 1, vamos ver o que vai aparecer. Se eu girar aqui a minha câmera, olha, apareceu essa linha branca, olha. Essa linha branca é o raio que eu estou traçando.
Se eu chegar aqui para trás, aí eu chutei a bola, não era para chutar. Quero selecionar aqui sem chutar. Então se eu chegar agora ficou longe. Vamos voltar para o início. Então olha, o raio, essa linha branca, olha, está ligando do pé até a bola. Se eu andar para cá, olha, continua ligando do pé até a bola. E tem uma distância. Distância 1, o tamanho 1. Eu considero que essa distância está boa. Então esse daqui vai ser o raiozinho que eu vou usar para testar se está tocando na bola ou se não está tocando na bola. Esse segmento. Se estiver longe, ou seja, se o segmento não está tocando, não vai aplicar a força. E se ele estiver tocando aqui, vai aplicar a força. Então esse daqui é simplesmente uma instrumentação, né? Esse Debug Draw Ray é simplesmente uma instrumentação para eu conseguir ver o raio. Para eu fazer o raio, de fato, o raio que vai fazer o teste, né? Ele está na biblioteca Physics e ele chama Raycast. Então eu vou aqui, antes do chute, antes de eu aplicar o chute, eu vou fazer um teste aqui. Eu vou colocar physics.raycast. O Raycast é o que ele vai disparar o raio. Esse Raycast ele tem várias versões, né, várias opções. Eu vou usar, deixa eu achar qual é a versão aqui que eu vou querer. Origem, direção, eu quero mais origem, direção. Essa daqui, a versão 14 que eu vou usar. Olha. Então ele tem a origem, a direção, esse HitInfo, ele é uma variável que ele vai retornar a informação de onde que acertou o raio, a distância máxima e esse Layer Mask que vai me dizer quais são os objetos que podem e não podem colidir. Então eu vou usar essa versão aqui. Então a origem é a mesma do outro caso ali, é transform.position, essa é a origem. A direção é a mesma do outro ali, é bola.position menos transform.position. Aí eu vou ter aqui achando lá a versão 14 de novo. Agora eu vou ter o HitInfo, então eu vou colocar aqui HitInfo. Essa variável eu não defini ela, eu tenho que definir essa variável, então eu vou colocar aqui. Ela é do tipo Raycast HitInfo. E ela tem que ser colocada aqui como passada por referência. Então eu tenho que colocar um alt, porque ela foi passada por referência. Falta colocar aqui, ó, versão 14. Falta colocar aqui a distância máxima. A distância máxima é aquela que eu configurei, vai ser a distância chute. E por fim, eu vou ter aqui na versão 14, eu vou ter o Layer Mask. O Layer Mask ele vai me dizer quais são os objetos que podem e quais os objetos que não podem colidir. O layer é uma camada, é uma coisa que eu posso configurar, então eu vou configurar a bola numa determinada camada e aí eu vou colocar aqui que ele só vai colidir, esse raio só vai colidir com os objetos que estão naquela camada. Então eu vou aqui no Unity, vou aqui na bola, eu tenho aqui em cima, no meu objeto eu tenho aqui o layer, qual é a camada que ele está. Ele está na camada default, eu tenho aqui essas camadas e eu tenho aqui adicionar layer. Eu vou criar uma camada nova, a partir do 8 eu posso configurar, vou chamar de camada bola. Então a camada 8 é a camada da bola. Vou voltar aqui na bola e vou selecionar aqui camada 8 bola. Beleza? Então eu vou colocar aqui, eu vou ter que fazer uma referência aqui a essa camada. Então, para eu referenciar essa camada da bola, eu tenho aqui o bola, que é o Rigid Body. Eu posso, a partir do Rigid Body, referenciar o objeto, Game Object.
E eu posso, do Game Object, eu acesso aqui o Layer, eu acesso a camada. Então isso daqui vai me dar o número 8, isso daqui vai me dar um inteiro que é a camada. Só que tem um problema, esse parâmetro aqui eu não tenho que colocar a camada propriamente dito, e sim eu tenho que colocar uma máscara de bits, onde cada bit vai ser a camada. Então eu posso ter as camadas de 0 até 31, e eu tenho os bits no inteiro, do bit 0 até o bit 31, eu tenho que setar esses bits, eu tenho que fazer uma máscara de bits para corresponder, para que eu sete aqui o número 8. Então, usando um pouco de operação bit a bit, eu vou colocar aqui o 1 e vou fazer um shift no 1, eu vou deslocar o bit desse 1, o 1 ele é um bit só setado, né? Eu vou deslocar esse bit para a esquerda 8 vezes, que vai ser esse valor que está aqui. Então aqui eu vou ter uma máscara de bit, onde somente o 8º bit vai estar marcado. É um comando bem grande, recapitulando o que faz cada um: a posição de origem do raio, a direção, não precisa estar normalizado, isso daqui é a direção para onde que vai o raio. Aqui são as informações de onde que colidiu, aqui é a distância máxima desse raio, e aqui é a máscara de bits dizendo quais são as possíveis colisões que podem acontecer. Essa função vai me retornar verdadeiro ou falso de acordo com se acertou ou não acertou. Então eu vou colocar aqui um if, ou seja, se acertou o chute, ele vai aplicar os chutes. Faltou eu abrir aqui. Deixa eu ver se ele configura direito agora. Tá ótimo. Então, se o raio acertou, ele vai executar os chutes. Para melhorar um pouquinho a performance disso daqui, o que acontece? Ele vai, em todo o quadro, ele vai tentar jogar esse raio. E essa operação de raio, ela é um pouco cara, né? Então você ficar todos os quadros, né, todas as atualizações físicas, você ficar testando esse raio pode ser um pouco caro. Então, em vez de ele ficar testando o tempo todo, eu vou colocar para ele só testar se a gente tiver um tipo chute. Então eu vou colocar um if aqui por fora, if tipo chute maior do que 0, ou seja, só vai fazer esse teste se a gente tiver um chute, e aí eu vou envolver toda essa galera do chute aqui nesse if. Tipo chute maior do que 0. E aqui ele vai indentar para mim. Então, se o tipo chute for maior do que 0, aí que ele vai fazer o teste, aplicar. Se acertou, ele vai aplicar, e acertando ou não acertando, ele vai desarmar o chute. Eu tenho que fazer dessa forma, porque senão eu chuto de longe e depois quando chega perto que o chute é aplicado. Então eu tenho que desarmar o chute, tenha ele acertado ou não. Vamos testar aqui. Eu tenho que configurar na minha Unity, eu tenho que configurar a distância do chute, já está, é 1. Então vamos dar um play aqui. Vou ficar um pouco longe, o chute não está acertando. Se eu chegar mais perto, se eu encostar o raio, o chute pega. Aqui de longe não está acertando, se eu chegar perto, o chute acerta. Então, muito bom, eu consegui testar, fazer o raycast para testar se a distância está correta. Falta agora a gente testar, deixa ela parar, olha, se eu der o chute alto, a bola ainda está sem girar. Então no próximo vídeo eu vou usar esse mesmo recurso do raycast para a gente poder fazer a bola girar no ar quando eu chuto para cima.